A pessoa bem informada está à frente de seu tempo. Está no ar o Panorama da Notícia. Olá para você, boa tarde. Hoje, terça-feira, 15 de março de 2022, está no ar o nosso Panorama da Notícia, atualizando que a informação em Rio Paranaíba e toda a região para você. Eu sou Gilberto Martins e a partir de agora eu te passo companhia aqui na sua Rádio Paranaíba. Fique ligado e muito bem informado. Nesta edição do Panorama da Notícia, você vai saber que... Igreja de São José, em Rio Paranaíba, é concluída e será entregue à comunidade no próximo sábado. Condutor inabilitado é preso por praticar direção perigosa em Rio Paranaíba. Mulher tem o corpo queimado e é mantida em cárcere privado por Amácio, em Patos de Minas. Presidente da Câmara de Lagoa Grande é acusado por funcionária de assédio sexual. E ainda, Minas Gerais possui mais de 400 mil inquéritos parados sob crime de trânsito. Isso e muito mais, a partir de agora, no seu Panorama da Notícia. Rádio Paranaíba. Rio Paranaíba é notícia. Um sonho realizado. É assim que a comunidade católica em Rio Paranaíba está se sentindo com a conclusão das obras da igreja que será dedicada a São José. O novo templo será finalmente entregue aos fiéis no próximo sábado, às 19 horas, numa solene concelebração eucarística presidida pelo bispo diocesano Dom Frei Cláudio Norris Thun, e que terá a participação dos padres que já passaram pela paróquia. A obra foi iniciada há 3 anos e com o apoio dos fiéis de diversos lugares de denominação religiosa, a belíssima obra foi finalmente finalizada. Durante todo esse período de construção foram realizadas festividades religiosas, novenas e rifas para angariar recursos financeiros para arcar com os grandes custos. A festa de São José de 2020, que era realizada à época, teve que ser interrompida com a chegada da pandemia da Covid-19 e assim a comunidade teve que buscar novos meios para conseguir doações e a ajuda da comunidade. Com o apoio de diversas empresas e das rádios da cidade, foram realizadas lives durante esses 2 anos de pandemia que foram um sucesso. Diversas pessoas fizeram suas doações anonimamente para ajudar a comunidade a realizar o sonho de se ter uma igreja. O novo templo, segundo informações do responsável da obra, o Joãozinho do Terço dos Homens, terá um espaço para mais de 500 pessoas sentadas e o local atende todas as normas de acessibilidade e do Corpo de Bombeiros. No último domingo, o pároco da cidade, Padre Maurino Mota, anunciou que a tradicional missa das 19 horas aos domingos, que até então era presidida na Igreja Matriz de São Francisco das Chagas, agora será realizada na comunidade de São José. Com isso, a programação oficial de celebrações na paróquia ficou assim definida. Sábado, às 19 horas, na Igreja Nossa Senhora de Fátima. Domingo, às 7 horas, Comunidade do Divino Pai Eterno. Às 9 horas, Igreja Matriz, com transmissão ao vivo pela Paranaíba FM. E também, às 19 horas, na Igreja de São José. A polícia a serviço da comunidade. Um homem foi preso pela Polícia Militar por praticar direção perigosa em Rio Paranaíba. Os policiais faziam patrulhamento pela rua Francisco de Paula Moura Neto, no bairro Novo Rio, quando receberam informações acerca dos fatos. Assim que a guarnição aproximou da motocicleta, o condutor empreendeu fuga, sendo acompanhado pela viatura que logrou êxito em realizar a abordagem. Foi verificado que se tratava de uma pessoa inabilitada. Diante dos fatos, o homem foi preso e conduzido até a delegacia da Polícia Civil pela prática de direção perigosa e a motocicleta foi removida para o pátio credenciado do Detran, além de ter sido confeccionado os autos de infração de trânsito cabíveis. Rádio Paranaíba. Destaques da região do Alto Paranaíba. A polícia a serviço da comunidade.
Uma mulher de 39 anos procurou a Delegacia da Mulher na manhã da última segunda-feira para denunciar agressões sofridas pelo Amásio em Patos de Minas. Ele teria ateado fogo nas costas dela e posteriormente apagado com o uso de um cobertor. Segundo a vítima, o homem ainda a trancou em casa e só conseguiu fugir após um momento de distração do Amásio. Até o momento, ele não foi encontrado. O fato aconteceu na manhã da última quinta-feira, entretanto, a mulher só procurou a delegacia na manhã da última segunda-feira. De acordo com o registro da ocorrência, a mulher de 39 anos relatou que seu Amásio chegou em casa na manhã de quinta-feira bastante alterado, embriagado, agressivo e lhe proferindo xingamentos e ofensas. Em um determinado momento, ela se abaixou para pegar um remédio em uma caixa de sapato quando percebeu que o indivíduo lhe havia jogado álcool e ateado fogo em suas costas. Arrependido, o homem teria pegado um cobertor e apagado o fogo. Posteriormente, ele não deixou que ela buscasse ajuda médica e a trancou dentro de casa. Ainda segundo a ocorrência, algumas horas depois, aproveitando a distração do Amásio, ela conseguiu fugir e se abrigar na casa de amigos. Na última sexta-feira, ela procurou atendimento médico na unidade de pronto atendimento do bairro Jardim Peluso. Ainda segundo a vítima, seu Amásio é bastante violento e, temendo por sua vida, decidiu permanecer abrigada na casa de amigos. Até o momento, o homem não foi preso. Uma funcionária da Câmara Municipal de Lagoa Grande acusou o vereador Arlindo Braz, que é presidente do Legislativo, de assédio sexual. Ela procurou a Polícia Militar na tarde da última sexta-feira e denunciou que vem sendo importunada sexualmente pelo vereador há alguns meses e decidiu denunciar depois que ele bateu nas suas nádegas. A mulher de 30 anos informou aos policiais que começou a trabalhar na Câmara de Lagoa Grande em fevereiro de 2021 e que vem sendo assediada há quase um ano. Segundo ela, o vereador Arlindo Braz, que tem 61 anos, já fez abordagens convidando-a para irem para motel para pegar em seu órgão genital e chegou a oferecer R$1.000. A funcionária disse que ignorava as investidas do presidente da Câmara, uma vez que nunca havia ocorrido o contato físico forçado. Até que nessa sexta-feira, quando limpava a sala do vereador Arlindo Braz, ele entrou e, aproveitando que ela estava de costa, desferiu um tapa em suas nádegas. A funcionária informou que ficou sem reação e só conseguiu sair do local chorando. Após relatar o fato para uma supervisora da Câmara, a funcionária contou para o marido e o casal decidiu procurar um advogado e registrar um boletim de ocorrência. A mulher afirmou que outras funcionárias da Câmara de Lagoa Grande podem ter sofrido importunação sexual, mas não denunciaram por causa do posto de comando que Arlindo Braz exerce como presidente da casa. Após ouvir a vítima, os policiais e militares fizeram contato com o presidente da Câmara, que já se encontrava em Patos de Minas. Segundo o boletim de ocorrência, Arlindo negou as acusações, dizendo que nunca fez nenhuma proposta de cunho sexual à funcionária e que jamais tocou nela com ou sem o seu consentimento. O vereador ainda acusou o marido da funcionária de ter ido até a Câmara armado. Testemunhas também afirmaram que o homem foi ao local armado procurando por Arlindo. Segundo a polícia, imagens de câmera de segurança mostram o presidente saindo em um carro e o marido da funcionária retirando algo da cintura apontando para o veículo. O marido da funcionária, que a acompanhava no momento do registro da ocorrência, confirmou que foi até a câmera e que poderia ter partido para cima dele se o encontrasse, mas negou que estivesse armado. O caso será encaminhado para a Polícia Civil para dar prosseguimento às investigações. Minas Gerais é destaque na Rádio Paranaíba. Minas Gerais possui mais de 400 mil inquéritos parados sobre crime de trânsito. Quem traz os detalhes é Amanda Antunes. A sensação de que houve punição em um crime decorre da prisão do autor, mas no crime de trânsito, por exemplo, é comum a ausência de materialidade delitiva, ou seja, de provas, e com isso muitos suspeitos acabam respondendo o processo em liberdade, mesmo quando há uma vítima fatal. Neste segundo dia da nossa reportagem especial sobre crimes no trânsito, autoridades jurídicas explicam por que a lei permite que seja arbitrada fiança a um motorista
motorista embriagado que atropelou e matou uma pessoa. Conforme o desembargador do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Vanderlei de Paiva, muitas vezes a legislação é falha. Veja bem, esses últimos casos nós tivemos aqui em Belo Horizonte. Se o cidadão está embriagado e atropelou um co-irmão, um outro cidadão, esse crime, a meu ver, dentro da legislação atual, é do dolo eventual. Eu não quero aquele resultado, mas se eu me embriaguei, eu estou assumindo o risco de produzir um resultado. E aí o homicídio aí não é mais culposo. O culposo é aquele que vai pela culpa, pela negligência e pela imprudência. Mas esse de assumir o resultado, ele é doloso. Sendo doloso, a pena mínima é de 6 anos, em regime semiaberto. Então a legislação, às vezes, ela é falha. Se o cidadão, ele é primário, bons antecedentes, tem atividade ilícita, residência fixa, o princípio hoje no Estado Democrático de Direito é que ele pode responder o processo em liberdade. Aí nós caímos num outro problema, que quando o réu está preso, o juiz tem o prazo da formação da culpa. Se o réu está solto, não tem mais esse prazo. O que nós temos que cobrar é a votação da prisão em segundo grau. Nós tínhamos no passado uma vara aqui em Belo Horizonte só para julgar crime de trânsito. Repensar, talvez, recriar essa vara, recriar uma Câmara nesse sentido, para o julgamento ser mais sério, ser mais rápido, dar uma resposta mais rápida à sociedade. A nossa reportagem ouve agora o promotor de justiça Marcos Paulo Miranda, coordenador das promotorias criminais de Minas. De acordo com ele, ninguém é obrigado a produzir provas contra si mesmo. E nos crimes de trânsito, quase sempre, a polícia tem que trabalhar com provas testemunhais, o que contribui para que muitos inquéritos prescrevam. O dolo, é aquela deliberada vontade, ou pelo menos você assumir o risco da produção daquele resultado. Então é algo difícil da gente extrair sem que hajam provas mais robustas. Na maioria das vezes, as investigações que chegam ao Ministério Público são investigações desprovidas de laudos periciais, de imagens da cena do crime. Às vezes, tão somente a prova testemunhal é trazida ao Ministério Público. E não raras vezes, essas investigações são concluídas anos depois da prática do crime. E aí, em razão desse lapso temporal, as testemunhas já não se recordam mais em juízo de como os fatos se deram, e isso acaba por gerar uma impunidade muito grande, não há condenações. E essa sensação de impunidade, que a gente vê que na prática deixa de ser uma sensação, e é a realidade, contribui para que muitas pessoas façam uso de bebida alcoólica e peguem no volante sem medo? A partir do momento que as pessoas percebem que a justiça está funcionando, que tem condenação, que tem efeitos, isso tende a inibir novas práticas da mesma natureza. Mas, entretanto, essa infelizmente é a exceção. Nós fechamos o ano de 2021 com aproximadamente 420 mil investigações não concluídas no âmbito da Polícia Civil de Minas Gerais. Ou seja, nós temos um passivo imenso. E a questão dos crimes de trânsito, na maioria das vezes, esses que envolvem embriaguez e condução sob efeito de substâncias entorpecentes, eles não são considerados crimes de menor potencial ofensivo, ou seja, eles não vão para o juizado especial rapidamente, mas ao mesmo tempo, eles não se inserem dentro daqueles crimes que são tratados com maior prioridade por parte do Estado, que é o tráfico de drogas, o homicídio, o roubo, o porte de armas de fogo. Ele acaba ficando num limbo entre os crimes de menor potencial ofensivo e aqueles crimes que têm um tratamento prioritário por parte das autoridades policiais. Não raras vezes nós trabalhamos com prescrição, não raras vezes nós trabalhamos com a necessidade de arquivamento por ausência, por exemplo, de provas periciais que demonstrem a ocorrência da embriaguez ao volante, por exemplo. Por que tanto inquérito para ser finalizado e pelos dados que o senhor apresenta só aumenta a cada ano? Isso demonstra, aparentemente, uma falta de estrutura do aparelho de investigação do Estado. Isso deveria ser olhado com uma maior atenção, porque se há falta de material humano, se há falta de equipamentos técnicos, se há morosidade na produção da prova pericial, quem vai pagar o preço ao final é a própria sociedade, porque nós não teremos repressão criminal de maneira qualificada. Conforme dados divulgados pelo Ministério Público de Minas Gerais, atualmente tem mais de 418 mil inquéritos em abertos. Desses, 110.743 foram instaurados no ano passado e não foram concluídos. 58.088 inquéritos iniciaram em 2020. Repórter Amanda Antunes. Policial Penal reage à tentativa de assalto e prende 2 em Contagem.
Uma tentativa de assalto chama a atenção pelo azar dos bandidos, um menor e um maior de idade que tentaram roubar um homem quando ele estava indo estacionar o carro na garagem de casa no bairro Sapucaias 3, em Contagem, na Grande BH. Era de noite, eles ficaram ali na rua observando, tentando despistar, até que chegaram para abordar. Mas acabou que quem foi surpreendido foram eles, já que essa possível vítima era um policial penal que trabalha em uma unidade prisional em São Joaquim de Bicas e pertence ainda a um grupo especializado em intervenções de risco da Polícia Penal. Ele rendeu os 2 assaltantes que logo já perceberam que tinha tudo dado errado e cooperaram. A Polícia Militar foi acionada e eles acabaram presos. Vamos ouvir então o relato do Elbert Moraes. Eu estava em casa, fui colocar o veículo para dentro da garagem. No momento em que eu fui colocar o veículo, eu percebi os 2 indivíduos vindo andando em minha direção. Naquele momento eu já percebi uma atitude meio suspeita, então comecei a ficar observando eles. Assim que eles passaram do veículo, eu observei através do retrovisor que eles ganharam uma certa distância. Aí nesse momento, eu então comecei a manobrar o veículo para colocar o veículo na garagem. Aí que eu percebi que eles pararam no portão do meu vizinho e ficaram como se estivesse chamando alguém, batendo campainha. Foi um momento então em que eu desci do meu veículo, com o meu veículo já dentro da garagem, saquei o meu armamento e já fui andando em direção ao meu portão para que eu pudesse fechar. No momento em que eles chegaram no meu portão, já com um simulacro de arma de fogo nas suas mãos, eu então efetuei a abordagem e eu consegui fazer essa prisão. O fator surpresa, que é o que eles querem fazer de forma geral com o cidadão comum, que é surpreender o cidadão, eles perderam. No momento em que eu o surpreendi, quando eles chegam na beirada do meu portão, e eu já estou com o meu armamento na mão, eles então perdem o fator surpresa, então o fator surpresa passa a ser meu. Graças a Deus não foi necessário efetuar nenhum disparo, ninguém foi alvejado, porque de forma geral eles foram bem cooperativos aos comandos. E aí eu consegui ter sucesso aí na prisão dos mesmos. O que fica de lição para você dessa situação toda? Olha, eu acredito que cada vez mais é bom todos ficarem sempre atentos. Seja para colocar um veículo dentro de casa, seja para poder sair de casa, para poder qualquer coisa. E, infelizmente, o que a gente precisa é que pessoas como essas não estejam soltas. O maior, por exemplo, quando a gente foi fazer um levantamento, a gente percebe que agora em janeiro ele foi liberado do presídio Dutra Ladeira. Então, por que ele não continuou preso? Eu espero que ele continue preso durante muito tempo e que pague a pena. E que, sim, ele mude. Ele não precise, mais uma vez, tentar assaltar um cidadão de bem. Para a Rádio Itatiaia, Felipe Quintela. Mais uma cidade do sul de Minas retira a obrigação de uso de máscara ao ar livre. A máscara de proteção contra a Covid deixou de ser obrigatória nas ruas de Poços de Caldas. O anúncio foi feito nesta segunda-feira pela Prefeitura. Entre as maiores cidades aqui da região, apenas Poços de Caldas ainda mantinha a obrigatoriedade. Em Varginha e Pouso Alegre, as pessoas já podem dispensar as máscaras nas ruas e locais abertos desde a semana passada. Do sul de Minas, repórter Estela Torres. Líderes da segurança pública em Minas debatem situação da categoria amanhã. Amanda Antunes é a repórter que traz as informações. A greve dos servidores da Segurança Pública de Minas Gerais será debatida amanhã em audiência pública na Assembleia Legislativa. Devem participar da discussão secretários de Estado e lideranças de entidades representativas dos policiais. Conforme a Comissão de Segurança Pública, será discutido o cumprimento da estrita legalidade por parte das forças de segurança e o dever do Estado de assegurar a adequada prestação do serviço público. Foram convocados os secretários de Estado de Planejamento e Gestão, Luísa Barreto, de Fazenda, Gustavo Barbosa, e o secretário adjunto de Fazenda, Luiz Cláudio Fernandes Lourenço. Como a Itatiaia vem informando, os policiais pedem a recomposição salarial. No início do mês, o governo estadual divulgou um reajuste de 10,6% a todos os servidores estaduais, mas os policiais não aprovaram o valor e trabalham cumprindo as escalas, mas na estrita legalidade. As entidades que representam as instituições chegaram a divulgar uma cartilha com as orientações a serem seguidas. Repórter Amanda Antunes. Reforma tributária pode dar passo importante no Senado ainda esta semana. Cléver Ribeiro traz as informações.
De acordo com o presidente do Senado, o assunto começará a ser discutido já a partir de agora, porém visando as próximas eleições, isso a longo prazo. O objetivo é implantar o fim da reeleição com mandatos de 5 anos. A declaração foi dada durante o evento Conexão Empresarial nesta segunda-feira no bairro de Lourdes, região centro-sul da capital. No encontro também estiveram presentes o governador Romeu Zema do Novo e o senador por Minas Gerais, Alexandre da Silveira, do PSD, entre vários empresários mineiros. Em entrevista exclusiva à Rádio Itatiaia, o senador por Minas e presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, detalha como o fim da reeleição será discutido. Eu tenho uma percepção, na verdade uma constatação, de que a reeleição é um instituto que não andou bem no Brasil. Um governante que assume pensando sempre na sua reeleição e deixa de tomar as decisões que precisam ser tomadas, é preciso se rediscutir isso. Então eu considero que seria mais sadio nós pensarmos nessa possibilidade de fim da reeleição, eventualmente com o alongamento de mandatos de 4 para 5 anos. Em relação à reforma administrativa, o que pode se dizer também? Nós estamos, nesse instante, dedicados à reforma tributária, que está na pauta do Senado Federal, na Comissão de Constituição e Justiça nesta quarta-feira. Aprovando na CCJ, nós vamos levar para o plenário do Senado a PEC 110, que unifica impostos, simplifica, desburocratiza, dá mais previsibilidade e segurança jurídica. Então é algo muito importante para o país. E a reforma administrativa é uma discussão também que nós temos que avançar, porque o tamanho do Estado brasileiro não é mais tolerável. Nós temos que ter um Estado que prestigie a atividade fim, que possa ter políticas públicas efetivas e ter, de fato, por parte do funcionalismo público, dos servidores públicos, a vontade da sua função, com boas remunerações, com plano de carreira, com preservação de direitos adquiridos. Então, a discussão sobre a reforma administrativa, se não vier esse ano, que é um ano eleitoral, eu acredito muito que na próxima legislatura nós consigamos concretizar. Durante o encontro Conexão Empresarial, o governador de Minas, Romeu Zema do Novo, falou sobre a alta dos combustíveis. Está provado que não é ICMS, que não é nenhum estado que está provocando o aumento do combustível. É um aumento que vem da Petrobras. Ficamos muito satisfeitos com essa medida do governo federal, do Senado, do Congresso, que vai fazer com que haja uma redução na tributação sobre combustível, mas vale lembrar, se o combustível lá fora continuar subindo, vai ser, infelizmente, apenas questão de tempo para que novos aumentos venham a ocorrer. Repórter Clever Ribeiro. Viajar ficou também mais difícil. Um dos setores mais impactados pela alta dos combustíveis é o setor de viagens. A alta do petróleo internacional, em decorrência da guerra, encarece as passagens aéreas e o reajuste do diesel impacta diretamente nos custos das viagens de ônibus. Maria Terezinha Chaves, proprietária da agência de viagens Family Tour, explica que a agência conseguirá segurar os preços em março, mas os pacotes de abril deverão sofrer reajustes. A alta do preço no diesel, ela impacta no valor de novos fretamentos para as agências de viagens. Por enquanto, os pacotes do mês de março continuarão no mesmo valor. Agora, para os pacotes a partir do mês de abril, provavelmente serão um pouco mais caros e teremos que fazer uma correção. Quem adiou a viagem por causa da pandemia e ainda não remarcou junto às agências de turismo, também pode ter que arcar com os reajustes. Essas pessoas já estão sendo impactadas no valor do pacote aéreo, porque as passagens aéreas, elas aumentaram. As agências são obrigadas a chamar, comunicar ao seu cliente e a pessoa escolhe uma carta de crédito, trocar para um pacote mais barato ou ter que pagar a diferença. Em nota, a Associação Brasileira das Empresas Aéreas diz que o encarecimento da querosene de aviação nos curto e médio prazos poderá frear a retomada da operação aérea, o atendimento logístico a serviços essenciais e inviabilizar rotas
com custos mais altos, incluindo foco na expansão de mercados regionais. A ABAR defende que medidas emergenciais de contenção de preços que possam ser tomadas durante a vigência do conflito incluam a querosene de aviação, amenizando dessa forma a crise do setor. Repórter Marcelo Sena. Morre em São Paulo policial civil trans Paulo Vaz. Morre em São Paulo o policial civil trans Paulo Vaz, de 36 anos, mais conhecido como Popó, um dos poucos transexuais da polícia de São Paulo. Ele era investigador desde abril de 2018. O corpo foi encontrado ontem à noite, onde morava, e o caso está sendo investigado. A Associação Nacional de Travestis e Transsexuais divulgou nota dizendo que é um momento de luto e respeito à dor de quem perdeu um amigo, marido, filho e irmão. Hora de silenciar e refletir e pensar em formas de construir um mundo onde as pessoas queiram viver. Paulo Vaz era ativista, ele usava as redes sociais para apoiar outros policiais que sofriam ataques homofóbicos. Defendia sempre o fim do preconceito e discriminação. As causas da morte não foram informadas. Dos estúdios da Rádio Itatiaia, em São Paulo, Paula Rangel. Eduardo Leite vai a Brasília para cumprir a agenda. O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, do PSDB, estará hoje aqui em Brasília e fará uma reunião com deputados federais do partido, inclusive os mineiros. Ele vem discutir se será ou não candidato à reeleição no Rio Grande do Sul, se pode de fato mudar de partido para ser pré-candidato à presidência da República. O que tem sido ventilado é que ele pode ir para o PSD, mas antes ele quer discutir isso com a base que o apoiou nas prévias do partido. Isso inclui o diretório mineiro do PSDB. A reunião será na parte da tarde. De Brasília, Edilene Lopes. Vamos saber como está o tempo. A atuação de um sistema frontal na costa do sudeste do Brasil, associado a áreas de instabilidade sobre o continente, influenciam o tempo em Minas Gerais por mais um dia. Esta terça-feira começa com céu parcialmente nublado a nublado entre o noroeste, Triângulo, Central Mineira, Oeste e Sul de Minas. No restante do estado, o sol predomina, mas a nebulosidade aumenta no decorrer do dia. Entre a tarde e a noite, são esperadas pancadas de chuva, sobretudo entre o noroeste, Triângulo e centro-sul do estado. Nas demais regiões mineiras, a probabilidade de chuva é menor, mas não chega a ser descartada. À tarde faz calor, com predomínio de temperaturas em torno dos 28 graus nas áreas de tempo mais nublado e chegam até 34 graus nas faixas norte e leste de Minas. Para Belo Horizonte, a previsão é de 30 graus de temperatura máxima na tarde de hoje. Direto da CEMIG, Ruane Maia. Consulado dos Estados Unidos em São Paulo registra fila para novos passaportes. Apesar da guerra na Europa e do preço do dólar, o consulado dos Estados Unidos em São Paulo tem filas diárias desde que os vistos voltaram a ser concedidos. O serviço estava paralisado desde fevereiro de 2021 por conta da pandemia. Voltou no fim do ano passado e com esta demanda reprimida, as pessoas agora buscam viagens que já estavam programadas há anos, passeios, trabalho ou visitar parentes. Qual o seu nome todo, idade e profissão? Aislan Portela Marques Ferreira, 28 anos, desenvolvedor de software. Vai aos Estados Unidos a passeio ou a trabalho? A passeio. Quase 1 ano e meio de espera para poder fazer a entrevista. E o passeio é para onde? Então, eu vou fazer a Rota 66 com um grupo de amigos. Então a gente não vai ficar fixo num lugar só, né? A gente vai ficar durante 18 dias andando pela rota ali 66 e conhecendo o leste todinho ali dos Estados Unidos. Já conhece os Estados Unidos? Não, primeira vez. E você? Meu nome é Murilo Rentino Silva Lourenço, eu tenho 26 anos e eu trabalho com TI. E tá indo a trabalho, passeio? A passeio. Eu comecei o processo do passaporte e do visto do meio de 2021 para agora. Então, assim, no meu caso não atrasou, eu tô conseguindo tirar tudo dentro do prazo. E qual é o passeio que você planeja? É Orlando. Disney? Isso. E o dólar? Tá valendo para essa viagem? Então,
complicado, né? Mas... Juntou algum? Sim. Já tenho um dinheirinho guardado ali especialmente para isso. Conversar com outras pessoas aqui? Meu nome é Gabriel, sou estudante. E já foi aos Estados Unidos? Não, ainda não, mas pretendo. Vou visitar minha tia. Moro em Chicago. Muito tempo esperando? Desde novembro de 2020. Por causa da pandemia foi adiando. E acabou que só que tô conseguindo tirar agora. Uma família completa, tem bebezinha, tem outra adolescente. Esse é o pai. Qual que é seu nome? Rodrigo de Carvalho Souza, administrador de empresas, 35 anos. Vocês vão para onde? Orlando. Disney e parques temáticos. Isso. Essa viagem estava programada há muito tempo? Há 2 anos. Nós esperando isso tudo por conta da pandemia. Por conta da pandemia. A guerra preocupa, envolvendo Rússia, Ucrânia e, claro, todos os países de certa forma. Sim, é muito preocupante essa situação que o mundo está vivendo, né? Mesmo assim, dá para pensar numa viagem internacional a passeio? Sim, dá sim. Qual que é seu nome todo? É Sheila Kawakami. Qual que é a idade e profissão? 43, nutricionista. Vai viajar a trabalho? Na verdade, a gente está se mudando para lá, né? Eu trabalho numa empresa americana e estou sendo transferido para lá. Qual que é seu nome? Giovanni Fontana. Eu sou consultor de TI, né? Tenho 37 anos. Já era pra gente ter ido no meio do ano passado, né? Mas o consulado estava todo fechado e tal. A gente só conseguiu a entrevista e tudo mais do visto agora, né? E a guerra te preocupa? Preocupa um pouquinho, né? O nosso alívio maior é que, né, a distância dos Estados Unidos é grande para o conflito, né? Mas a gente sabe que vai ter impactos, principalmente econômicos e tudo mais, então a gente fica um pouquinho apreensivo, sim. Qual que é o nome todo da senhora? Clarice de Carvalho Torato, 73 anos, e eu sou aposentada e dou lar também. Conseguiu o visto para os Estados Unidos? Consegui, graças a Deus, estou muito emocionada, nossa. Eu fiz o passaporte durante a pandemia, graças a Deus eu não demorei para conseguir, e o visto também não demorei para conseguir, não, foi rápido. Para visitar meu filho que está lá a trabalho, né? Para onde lá? Mora em Chattanooga, estado do Tennessee. Tem muito tempo que a senhora não vê o filho? 9 meses, parece que faz uns 20 anos. A estimativa é que cerca de 600 vistos são concedidos diariamente. Dos estúdios da Rádio Itatiaia, em São Paulo, Paula Rangel. Minas Gerais registra mais de 1.700 transplantes em 2021. Marcelo Sena traz as informações. Em 2021, foram 1.733 transplantes, enquanto em 2020 foram realizados 1.573. A queda é significativa na comparação com 2019, quando foram realizados 2.512 transplantes no estado. Até o momento, foram 221 transplantes em Minas Gerais em 2022. Quem explica o que esses dados revelam é o Dr. Omar Lopes Cansado, diretor da MG Transplantes. O ano de 2020 foi pior ainda que o do ano de 2021 e janeiro desse ano ainda foi pior do que os anos anteriores, né? Com essa variante Ômicron, houve uma piora na doação de órgãos, porque muitos doadores em janeiro testaram positivo quando foi feita a pesquisa. Em janeiro desse ano foi o pior mês de doação por causa da variante Ômicron. Entretanto, agora no mês de fevereiro, nós já começamos a ver uma retomada nas doações de transplantes, com uma melhora significativa no número de doações, apesar de ainda estarmos vendo doadores positivos. E quais os tipos de transplantes sofreram mais, doutor Omar? Os transplantes mais fortemente impactados são aqueles que exatamente nós temos as maiores listas de espera, né? O transplante de córnea, especialmente, porque a córnea ela ficou por um tempo durante a pandemia proibida de haver captação desses tecidos, porque por determinação do Ministério da Saúde, nós ficamos parados com essa doação. Nós retomamos a captação de córnea e está começando a haver uma melhora também nessa captação. Então a gente espera que com isso as filas de espera diminuam no estado. Atualmente, ela conta com aproximadamente 5.800 pessoas esperando por um órgão e tecido.
E as filas maiores são a de rim, com 2.900 pessoas na fila de espera, e córnea, com 2.600 pessoas na fila de espera. A gente precisa muito da doação, porque esses pacientes que aguardam por um transplante, eles estão gravemente enfermos. E só a doação e o órgão pode salvar a vida desses pacientes. Então é muito importante que a população esteja consciente do papel e da importância da doação de órgãos, que converse entre si e expresse esse desejo em vida, para caso isso aconteça, sua família saiba e proceda à doação de órgãos quando for solicitado. Dos estúdios da Rádio Itatiaia em Belo Horizonte para a rede Itasat, repórter Marcelo Sena. Os destaques internacionais e as últimas informações da guerra entre Rússia e Ucrânia. Fortes explosões foram ouvidas no centro da capital, Kiev, nesta terça-feira, 20º dia da guerra na Ucrânia. Pelo menos 2 civis foram mortos no momento em que o exército russo amplia sua ofensiva no país. Além disso, intensos combates são travados entre as forças armadas russas e ucranianas na periferia noroeste da capital. A 4ª rodada de negociações para tentar encontrar uma solução para essa guerra deve ser retomada nesta terça-feira. E o exército russo assumiu o controle total da região de Kherson, no sul da Ucrânia, informaram agências de notícias russas nesta terça-feira. Os primeiros ministros polonês, tcheco e esloveno viajarão a Kiev nesta terça-feira como representantes do Conselho Europeu para se encontrarem com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, segundo anunciou o governo polonês. E a energia da usina Chernobyl foi restaurada, anunciou o canal de televisão Ucrânia 24 nesta terça-feira, acrescentando que as autoridades notificaram a Agência Internacional de Energia Atômica. As evacuações de civis começaram em Mariupol, cidade portuária no sudeste da Ucrânia, sitiada pelas forças russas. De acordo com as autoridades, 210 automóveis conseguiram sair da cidade. Os veículos seguiam em direção a Berdyansk, outra cidade ucraniana ocupada pelos russos. Na semana passada, várias tentativas de evacuar civis falharam. Frédéric Joly, porta-voz do Comitê Internacional da Cruz Vermelha, explicou a situação dos habitantes ainda presos em Mariupol. A situação continua a se degradar de maneira trágica, com um desabastecimento que só piora. A população que ficou em Mariupol se encontra sem água, sem comida, sem eletricidade, sem acesso a cuidados médicos. Uma situação que se agrava dia após dia, a cada hora, com tentativas de acordo entre as duas partes que falham e que impedem tanto a população civil de deixar a cidade, como a de deixar entrar em condições de segurança uma assistência humanitária. Essa situação de bloqueio é extremamente difícil e grave. Estamos no inverno, faz menos 10 graus durante a noite e é intolerável para as pessoas que ficaram na cidade. Alta nos preços dos combustíveis ainda será pauta no Congresso essa semana. A alta no preço dos combustíveis ainda será pauta de discussões no Congresso Nacional esta semana. A Câmara dos Deputados deve iniciar a discussão sobre o projeto de lei já aprovado no Senado, que prevê a criação da Conta de Estabilização dos Preços de Combustíveis. O texto cria um sistema de bandas de preços que limita a variação, custeada pela Conta de Estabilização, que será administrada pelo Poder Executivo. A proposta também estabelece um auxílio de até R$ 300 mensais para motoristas autônomos de baixa renda, como taxistas e motoristas de aplicativos. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, está em Brasília e deve discutir a proposta em reunião com lideranças partidárias. Na semana passada, Lira disse que ficou espantado com o que chamou de insensibilidade da Petrobras com os brasileiros por conta do novo reajuste nos preços da gasolina e do diesel. O presidente da Câmara dos Deputados classificou o aumento nos preços como um tapa na cara de um país que luta para voltar a crescer. Já o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou que o reajuste feito pela Petrobras é inaceitável e muito nocivo para a economia do país. Da Rádio Itatiaia em Brasília, para a rede Itasat, repórter Jonathan Ferreira. Saiba a situação das estradas que cortam Minas Gerais.
A situação das estradas que cortam Minas Gerais ainda é muito complicada devido aos vários pontos de interdições, sejam parciais ou totais, por reflexo das fortes chuvas do fim de 2021 e início deste ano. Entre buracos, deslizamentos de terra e a falta de sinalização, os motoristas estão tendo que redobrar ainda mais a atenção ao volante. Atualmente, segundo a Polícia Militar Rodoviária, o estado tem mais de 100 pontos de bloqueios nas rodovias em várias regiões. Entre as vias com maior número de interdições está a BR-381. O motorista executivo Hugo Satsoulis faz um apanhado das principais estradas com problemas em Minas Gerais. A BR-381, em frente ao posto 13, no Borba Gato, está com aquele desvio, está com desvio em Nova Era, desvio na 262 em Abre Campo, não está passando por Raul Soares, não é autorizado, buraco na 262 aí de João Monlevade para baixo, você tá doido, de Ipatinga ali, Antônio Dias, Nova Era, puro buraco, ruim, mais ruim mesmo. A Fernão Dias, a faixa da direita, você não dá conta de andar não, só dá para passar na canhota, aí você ainda tem uns buraquinhos ainda que você pega ainda. Para aqueles lados ali de Ubá, Viçosa, Muriaé, ruim demais rodar de noite. BR-356, sentido a Ponte Nova, do trevo de Mariana, onde é que você pega para subir a serrinha ali até no Ponte Nova, próximo ao trevo de Acaiaca, vários pontos aí de interdição, tem um desvio, não tem sinalização, depressão na estrada, mal sinalizada, buraco demais. Muito ruim, é evitar de viajar de noite, né? Já o Louren Charles, que transporta vários gases não tóxicos em carretas e caminhões, conta o que tem encontrado nas rodovias do estado. BR-381, Contagem, Patinga, Valadares, é muito ruim, estrada muito ruim, perigosa, sinalização ruim, mesma parte aí que foi feita as obras recentemente, muito deslizamento de terra, não sei o que foi no projeto, o que aconteceu, muito ruim mesmo. Agora todos aí estaduais aí, 265 de Lavras a São João del Rei, com 100 km você gasta 3 horas e meia para chegar ao destino aí, devido a ser estreita, buraco e várias outras aí, né? As rodovias estaduais têm que fazer um plano de emergência aí para recuperação, sinalização, duplicação. Procurada pela Itatiaia, a Arteris, concessionária responsável pela rodovia Fernão Dias, afirmou que o período de chuvas intensas dificulta a realização de intervenções profundas na base do asfalto, devido à necessidade de prazo de cura entre camadas do pavimento, sendo esse trabalho realizado prioritariamente nos meses de estiagem. Para este ano, a Arteris prevê a reconstrução de mais de 90 quilômetros por faixa de asfalto. Já o DER destaca que as equipes de manutenção já liberaram o tráfego em 580 pontos das rodovias estaduais. Com a redução das chuvas, as operações tapa-buraco e reconstrução estão em andamento em vários pontos do estado. A Itatiaia solicitou o posicionamento do DENIT, responsável por algumas rodovias federais, mas ainda não recebeu retorno. Repórter Gustavo Cícero. Marcada para quinta-feira a votação dos vetos do presidente. Voltamos a Brasília com Edilene Lopes. Está marcada para quinta-feira, depois de amanhã, às 14h, reunião conjunta entre o Senado e a Câmara dos Deputados para a votação de 31 vetos do presidente da República a projetos que foram aprovados pelo Parlamento. Dentre os vetos estão pontos relacionados à proposta de privatização da Eletrobras, ao orçamento e à venda direta do etanol. Na semana passada, os parlamentares se reuniram e derrubaram 2 vetos do presidente. Um relacionado à lei sobre distribuição gratuita de absorventes e outro em relação ao programa de refinanciamento de dívidas de empresários no âmbito do Simples Nacional. Um dos pontos da pauta da próxima quinta-feira é o veto parcial sobre 14 pontos específicos da privatização da Eletrobras. O presidente Jair Bolsonaro vetou, por exemplo, um trecho autorizando que 1% das ações da estatal fosse vendido a funcionários demitidos, dando a eles um prazo de 6 meses para o exercício do direito de compra. O presidente também foi contra a obrigatoriedade de o governo realocar os empregados da Eletrobras demitidos sem justa causa
durante 12 meses subsequentes à desestatização. O maior veto a ser analisado depois de amanhã é o que diz respeito à lei orçamentária, que abrange 235 dispositivos, dentre eles o corte de 3,1 bilhões de reais em despesas que foi aprovado pelo Congresso Nacional no ano passado. O veto relacionado à venda direta de etanol dos produtores aos revendedores é outro tema a ser analisado pelos congressistas na próxima quinta-feira. Em janeiro, o presidente Jair Bolsonaro vetou parcialmente a lei e um dos pontos vetados permitia ao produtor negociar diretamente com distribuidores, revendedores varejistas de combustíveis, transportadores e mercado externo, estendendo a autorização às cooperativas produtoras e comercializadoras. O ponto foi vetado. E, por falar em combustível, ainda não há acordo para votar na Câmara dos Deputados o projeto de lei que passou pelo Senado e que cria a conta de estabilização de combustíveis para ajudar a conter a chegada da alta dos preços ao bolso do consumidor, amplia o auxílio gás para mais de 11 milhões de famílias e cria o Vale Gasolina, que deve ser no valor de R$300 para motoristas e motociclistas de aplicativo, taxistas e pilotos de pequenas embarcações e de R$100 para motoristas de ciclomotor ou de motos de até 125 cilindradas. Da Itatiaia, em Brasília, Edilene Lopes. Ainda em Brasília, com Edilene Lopes, Lei Paulo Gustavo deve ser votada hoje. Deve ser votado hoje no plenário do Senado o projeto de lei complementar 73 de 2021, conhecido como Lei Paulo Gustavo, uma homenagem ao ator que morreu de Covid-19. O relator, designado ontem, é o senador mineiro Alexandre Silveira, do PSD. A proposta direciona cerca de 4 bilhões de reais do Fundo Nacional de Cultura para estados e municípios, para fomento de atividades e produtos culturais, para minimizar os impactos econômicos e sociais provocados pela pandemia. O projeto nasceu no Senado e já foi aprovado pela Casa uma vez, mas ao passar pela Câmara ele sofreu modificações, por isso volta para o Senado e deve ser votado ainda hoje. O texto, que foi aprovado na Câmara dos Deputados, prevê que a Secretaria Especial de Cultura definirá as diretrizes de um planejamento estratégico que leve em conta quais segmentos culturais serão considerados prioritários. A execução descentralizada dos recursos poderá ser feita até o dia 31 de dezembro deste ano, mas se houver algum impedimento em razão de ser ano eleitoral, o prazo será automaticamente prorrogado pelo mesmo período no qual não foi possível usar o dinheiro. O texto, aprovado na Câmara e que agora será avaliado pelo Senado, também altera a Lei de Responsabilidade Fiscal e permite aos entes federados, estados e municípios que excluam os recursos recebidos da meta do resultado primário. Da Itatiaia, em Brasília, repórter Edilene Lopes. Pequenas empresas poderão participar de um novo programa de parcelamento de dívidas. Micro e pequenas empresas, incluindo as que estão em recuperação judicial e também quem é MEI, o microempreendedor individual, poderão participar de um novo programa de parcelamento de dívidas após 2 anos complicadíssimos por conta da crise econômica em meio à pandemia do coronavírus. Chamado de HELP, o programa de reescalonamento do pagamento de débitos no âmbito do Simples Nacional, de autoria do Senado, foi apresentado como projeto de lei complementar e recebeu veto do presidente Jair Bolsonaro. No entanto, o Congresso derrubou esse veto e agora o programa pode beneficiar aproximadamente 650 mil pequenos negócios no país. Quem dá mais detalhes sobre como a medida vai ajudar esses empreendedores é a analista do Sebrae Minas, Ariane Vilhena. Esse projeto é voltado sobretudo para os que sofreram na pandemia. A derrubada do veto é uma forma de ajudar os pequenos empresários a gerar emprego e crescimento para o Brasil, além de diminuir a quantidade de empresas que fecham por falta de condições. O HELP é uma forma diferenciada e favorecida para a regularização de débitos dos pequenos negócios com dívidas dos impostos Simples Nacional. O texto autoriza o parcelamento em até 15 anos das dívidas das pequenas empresas, inclusive os MEIs. O programa concede desconto sobre juros, multas e encargos
proporcionalmente à queda do faturamento no período de março a dezembro de 2020, em comparação ao mesmo período de março a dezembro de 2019. Empresas inativas no período também podem participar. A redução no faturamento ocorrida no período de março a dezembro de 2020, em comparação com o período de março a dezembro de 2019, determinará o percentual de entrada que pode chegar a 1% do saldo devedor, sem reduções. E o restante, ele pode ter uma redução nos juros e multas de mora em até 95%, demais encargos legais chegando até uma redução de 100%. A entrada será dividida em 8 parcelas, e o saldo remanescente, ou seja, o restante, com redução de juros e multas e encargos, pode ser dividido em até 180 meses, ou seja, eu estou dividindo a dívida em até 188 meses, com parcelas de valor mínimo, no caso do MEI, de R$ 50,00, e das demais, a microempresa e empresa de pequeno porte, em R$ 300,00. A adesão do HELP terá início depois da regulamentação por parte do Comitê Gestor do Simples Nacional, o que deverá ocorrer no menor prazo possível, e vai até 29 de abril desse ano. Dos estúdios da Rádio Itatiaia, em Belo Horizonte, para a Rede Itasat, repórter Ailton do Vale. Tanqueiros anunciam que não vão paralisar as atividades após negociar o valor do frete. Com uma expectativa ao longo de toda essa segunda-feira sobre a possibilidade de paralisação dos tanqueiros. Pois é, neste momento isso não vai acontecer. O Sindicato das Empresas Transportadoras de Combustíveis e Derivados de Petróleo de Minas, o Sinditank MG, confirmou que não vai, por enquanto, paralisar as atividades, isso após negociar o valor do frete. A decisão foi divulgada numa nota, a categoria que vem se reunindo, sindicatos de vários estados, o de Minas se reuniu com o de outros estados para chegar a essa decisão. Na nota, eles afirmam que a luta pela redução dos preços dos combustíveis continua. De acordo com o Sinditank MG, foram feitas reuniões com tanqueiros e as entidades representativas dos transportadores e distribuidoras de combustíveis, que tem atuação aqui em Minas. E ficou definido que vai ser reajustado o valor do frete nos mesmos percentuais do reajuste do valor do óleo diesel, ou seja, praticamente 25%. Com isso, a greve neste instante está descartada, o que não quer dizer que ela não vai ocorrer. Tomara que não ocorra, que a situação possa ser amenizada para os tanqueiros e que a gente não tenha que passar por uma nova paralisação como aconteceu em 2018. Ainda na nota, o Sinditank diz que vai seguir trabalhando e cobrando do governo federal uma mudança na política de preços da Petrobras e medidas realmente efetivas para a redução do valor do combustível e também que quer cobrar do governo do estado a redução do ICMS do diesel para pelo menos 12%. Vamos acompanhar essa situação toda, né, Léo? Alguns desdobramentos têm ocorrido no Congresso, mas aquele vale combustível e a ampliação do Vale Gás ainda não tem um acordo, porque muitos dos deputados estão com medo que isso possa dar problema por ser um ano eleitoral. Já o deputado que criou o projeto, né, para esse benefício ser ampliado, tanto aumentar o Vale Gás quanto criar o Vale Combustível para mais categorias, como motoristas de aplicativo, taxistas e tudo mais, está dizendo que não é, no caso, uma medida eleitoreira, que não teria problema por se tratar de um benefício em uma situação excepcional. A gente vai seguir acompanhando. Fato que os reflexos já estão sendo em todas as partes, nos serviços e produtos mais básicos. Afinal de contas, o combustível influencia em tudo na nossa vida, né? Vamos seguir acompanhando e atualizando os reflexos e essa situação toda para o ouvinte Itatiaia. Dos estúdios da Rádio Itatiaia em Belo Horizonte para a Rede Itasat, repórter Alan Passos. E o Rotary Clube de Rio Paranaíba completa mais um ano, que trata as informações. Em entrevista à nossa reportagem, é o Fernando Humberto, presidente do clube. Bom dia, Gilberto. Bom dia também aos amigos da Rádio Paranaíba. Eu sou Fernando Paiva, presidente do Rotary Clube de Rio Paranaíba. E hoje nós estamos celebrando os 4 anos de fundação do Rotary Clube de Rio Paranaíba junto ao Rotary Internacional. Uma data comemorativa, esse dia 15 de março, que foi fundado no ano de 2018,
Nesses últimos 4 anos, o Rotary Clube de Rio Paranaíba tem desempenhado vários trabalhos em prol de nossa comunidade de Rio Paranaíba. Destacamos o nosso banco de cadeira de rodas, nosso banco ortopédico, que vem sendo desenvolvido nos últimos 4 anos, brilhantemente por toda a equipe que está à frente esteve à frente também do nosso banco de cadeira de rodas. Destacamos também, nesses últimos 4 anos, os trabalhos, os eventos que realizamos, que infelizmente devido à pandemia da Covid-19, tivemos que suspender a realização desses eventos, porém muito em breve desejamos retornar à realização desses eventos em nossa comunidade. E Gilberto, gostaria de destacar também aos nossos amigos da Rádio Paranaíba que o nosso clube ele está aí vibrante nesses 4 anos, graças ao apoio de todos os nossos companheiros presentes no nosso clube, dos quais eu destaco, vou até nomeá-los, companheiro Ailce, companheiro Elias, companheiro Everaldo, companheiro Reginaldo, companheiro Aguimar, companheiro Amarildo, companheira Ana Cláudia, companheiro Joel, companheiro Zé Wilson, companheira Márcia, companheira Maurisa, companheiro Rodolfo, companheira Roseni, companheira Vanilda, companheira Vilma, companheiro Vitor e os demais companheiros que fizeram parte de todo os últimos 4 anos, consolidando o Rotary Clube do Rio Paranaíba. Mais uma vez também, Gilberto, gostaria de agradecer a parceria com a Fundação José Rezende Vargas de Rádio Paranaíba, Rádio Máximos FM, que também deu todo o apoio, todo o suporte na divulgação dos nossos eventos, na divulgação dos nossos trabalhos. E mais uma vez, finalizando, faço o convite a você, querido ouvinte, que nos acompanha, venha participar das nossas reuniões, das segundas-feiras, no CVT, aqui no Parque do Zarico. Mais uma vez, vida longa ao Rotary Clube de Rio Paranaíba. Parabéns a todos os companheiros que estão aí juntos nessa empreitada, juntos com esse ideal de servir para transformar vidas. Por aqui não tenho mais tempo, nós voltamos amanhã com mais informações de Rio Paranaíba e toda a região do nosso Panorama da Notícia. Outras informações, claro, em nosso site paranaibamáximos.com.br. E a você que esteve ligado conosco, nosso muito obrigado. Desejamos que você tenha uma excelente tarde, um bom descanso e até amanhã. Final do Panorama da Notícia. Agora você já sabe o que está acontecendo no Brasil e no mundo.